Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e hoje estou aqui com Edgar Nunes, que é o diretor comercial da Nuntius Tecnologia, que se dispôs a conversar com a gente para explicar quais são as novas tecnologias, a tecnologia de ponta na área de reconhecimento facial. Edgar, tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por nos ouvir, aqui nos receber. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Edgar, a gente está passando por um momento de grandes transformações da nossa sociedade, até por conta da pandemia de Covid-19. Só que, na verdade, é muito mais do que isso, né? A tecnologia hoje, ela se mostra como uma grande aliada em questões ligadas, por exemplo, à segurança, né? O reconhecimento facial hoje, certamente, é uma tecnologia que vem crescendo muito rapidamente, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são as vantagens dessa tecnologia. Bom, Paulo, essa tecnologia ela já faz alguns anos já que ela já está presente no mercado, né, brasileiro e mundial, né? Há algum tempo estava se colocando algumas dúvidas e questões sobre a qualidade, né, de utilização dessa tecnologia, né? Mas a gente já vem trabalhando com essa tecnologia há mais ou menos 3 anos já. A gente já tem alguns clientes que há 3 anos usam essa tecnologia de reconhecimento facial, onde para cada momento do mercado e para cada necessidade de nicho de cliente vertical que a gente chama, né, indústria, varejo, área médica, educação, segurança pública, se adequa a uma tecnologia e a aplicabilidade daquela tecnologia naquele momento, né? Então, nesse momento que nós estamos passando agora, por exemplo, né, nesse momento de pandemia, nada mais é de se utilizar as tecnologias que já estavam sendo utilizadas em outras aplicações, em outros clientes, e a gente trazendo essas tecnologias para ser utilizadas hoje com foco a, por exemplo, detecção de entrada dos cidadãos, né, dos funcionários, de clientes e tudo mais, em ambientes hoje que tem que ser controlado, que tem que ser tomada essa decisão de libera-se um acesso ou não libera o acesso. Então é uma composição, né, de tecnologias que são utilizadas para isso, né, trazendo para os empresários, né, para os donos de empresa, tanto para governo também, a melhor tomada de decisão, né, naquele momento para a utilização dessa tecnologia. Você mencionou que hoje a gente, na verdade, tem uma combinação de tecnologia. A tecnologia de reconhecimento facial ela já tem alguns anos de estrada e que por isso justamente que ela está tão evoluída hoje, né? Mas você disse que tem novas tecnologias que a gente acopla a essas soluções, que são soluções que vão inclusive além do reconhecimento facial, como por exemplo a questão de medir temperatura, né? Como que é possível, como que se mede a temperatura por uma câmera assim? Como que funciona isso? Bom, Paulo, como eu comentei anteriormente, hoje as tecnologias estão fazendo a combinação, né, de utilização de tecnologias que até um tempo atrás funcionavam de forma independente, né, como as câmeras térmicas eram utilizadas apenas para a utilização de câmera térmica, mais nada. Hoje, no mercado que nós estamos utilizando, a gente já tem tecnologias de terminais de reconhecimento facial, ou mesmo câmeras térmicas, que já utilizam as duas câmeras, né, funcionando ao mesmo tempo, onde junto com a tecnologia térmica, você consegue, com a tecnologia ótica, fazer toda essa análise um pouco mais detalhada do que está acontecendo com aquela imagem. Por exemplo, hoje em dia a gente consegue utilizar grandes ferramentas de inteligência artificial, tá, junto com a imagem térmica e imagem ótica, para trazer diversos resultados, né, para o empresário, para o governo e tudo mais, fazer essa tomada de decisão, né? É com isso que a gente vem trabalhando aí ao longo dos últimos anos e principalmente os últimos meses nessa combinação tecnológica, né, onde a gente tem oferecido para os nossos clientes alguns pacotes de soluções, né, que não são simplesmente equipamentos, né, elementos de hardware, sim, mas a combinação de elementos de software também. Não só fazendo a parte de machine learning, inteligência artificial, como a gente entregando relatórios estatísticos para os mesmos, né, para poderem utilizar dessa informação, não só utilizando para a parte de controle de acesso, mas para tomada de decisão em termos de detecção de volume, perfil de clientes e tudo mais, para eles tomarem uma decisão do que eles vão se preparar ou
se abastecer para atender aquela demanda de cliente que está vindo nesse período específico que está acontecendo. E não é uma câmera especial, isso é uma câmera. Ele capta a imagem e consegue fazer todo esse trabalho aí, como você falou, usando machine learning e tudo mais, é isso? Exatamente. Por trás dessa câmera, né, desse elemento óptico, né, existe toda essa parte de machine learning, inteligência artificial, que está trabalhando constantemente para trazer diversas informações e entregar isso, né, como eu te falei, para o usuário, para ele poder ter essa tomada de decisão. Né? A câmera térmica, como eu falei, que era utilizada anteriormente para funções específicas, com altíssimo custo, né? Com essa alta demanda, essa escala de necessidade de se utilizar isso no mundo todo, ela conseguiu se tornar viável para a gente poder colocar num ambiente comercial de pequeno porte, que antes era praticamente inviável. Né? Eram dezenas de milhares de dólares uma câmera dessa, onde no governo brasileiro em específico houveram algumas flexibilizações para a comercialização disso, que até um tempo atrás não só o comerciante, nós integradores, né, distribuidores, importadores deveriam ter documentações específicas do Exército Brasileiro permitindo essa comercialização, como também o cliente final também teria que fazer isso. E por essa demanda, né, de Covid, o governo brasileiro flexibilizou isso e permitiu que fosse feita a comercialização por um período específico desses produtos, né? Para poder ajudar exatamente no efeito da pandemia. E você poderia explicar para a gente agora, afinal de contas, o reconhecimento facial que tanto se fala, até nas redes sociais, todo lugar é reconhecimento facial, né? Como que funciona o reconhecimento facial e por que o reconhecimento facial de estado de arte, que é o que a gente está falando aqui, ele se diferencia de uma tecnologia de uma geração anterior, por exemplo? Hoje a gente fala de reconhecimento facial, não digo com uma forma banalizada, mas realmente todo mundo diz, a gente consegue encontrar na internet, inclusive, algoritmos free, né, de graça para a utilização de ferramentas de algoritmo de reconhecimento facial. O que a gente tem que levar em conta sempre o custo e o tempo que foi utilizado, né, por as empresas que hoje vendem, né, e promovem essa tecnologia. Foi muito tempo gasto e investido buscando se adequar a cada comunidade, a cada país, a cada região. Né? Então a gente vê hoje soluções que funcionam no mercado americano que não funcionam no mercado asiático, por exemplo. Então, ou seja, porque os rostos são diferentes? Os rostos são diferentes, certo. E o pessoal que desenvolveu aquela ferramenta, eles usam como base o que eles têm de conhecimento no mercado local de onde eles desenvolveram isso. Né? Ou seja, a ferramenta ela tem que ser calibrada também, né? Sempre calibrada, exatamente. É isso a palavra perfeita, Paulo, para a gente poder aplicar isso em qualquer lugar do mundo e a qualquer perfil. E assim, o Brasil é um mercado que a gente está falando. A gente tem todo tipo de raça, cor, credo, tudo funciona aqui no território brasileiro e a gente tem que estar adequado para isso. Então, assim, mesmo com algumas ferramentas que a gente vem utilizando aí de fornecedores internacionais, a gente precisa sempre trabalhar nas customizações e nas adequações para atender ao território brasileiro específico, porque tem todo tipo de perfil de usuário. E a inteligência artificial ela ajuda nesse sentido como? Então, existem dois fatores. A inteligência artificial hoje ela entra para trazer e utilizar essas informações cada vez mais, que antigamente o uso do reconhecimento facial simplesmente ele entregava assim, a pessoa o Paulo, por exemplo, e ele foi detectado na câmera 2 e isso era enviado automaticamente para o centro de controle ou para um software de gestão, né? Hoje em dia essa informação sua, ela consegue ser utilizada não só para mostrar essa informação, mas como cruzar com diversas outras informações, buscando perfis parecidos com o seu, se você é um cliente de uma loja, que tipo de produto você está analisando, tudo isso é detectado hoje pelo próprio reconhecimento facial, ajudando não só empresas de varejo, até indústrias a tomarem decisões, inclusive, como que tipo de perfil de produto a ser colocado no mercado para utilização. Outra coisa também que evoluiu muito dos últimos anos para cá é a acuracidade do reconhecimento facial, que até alguns anos atrás houve uma discordância muito grande da funcionalidade, do perfil, de você utilizar o reconhecimento facial, o nível de acuracidade que poderia detectar uma pessoa errada ou uma pessoa que, na área de segurança pública, por exemplo, que ela é uma pessoa inocente e foi detectada com uma lista, que ela estava numa lista específica de uma pessoa sendo procurada. Isso aconteceu muito no passado, baseado na qualidade dos algoritmos de reconhecimento facial que a gente vem trabalhando, que existia disponível no mercado.
Então a gente falava naturalmente que as empresas tinham algoritmos aí em torno de 96 a 100 pontos, né, do rosto de Ou seja, são detecção. pontos-chave, como por exemplo, posição do nariz, distância dos Distância olhos, dos olhos, boca. boca e tudo mais. Certo. Isso estava se utilizando. E hoje, 96 pontos era 96 originalmente. era um padrão, né? E hoje a gente está falando assim, empresas de ponta que desenvolveram isso, nós estamos falando em pelo menos 300 pontos, e a gente, fazendo parte do nosso portfólio, a gente utiliza um algoritmo de reconhecimento facial que identifica 1024 pontos. Tá? Então, quais são as vantagens disso, né? A gente tem diversos tipos de vantagens para falar sobre esse assunto. Por exemplo, como a parte de distância, né, e de ângulo de detecção de reconhecimento facial. Coisa que no passado, para você implementar um sistema de reconhecimento facial, Paulo, você deveria utilizar câmeras numa angulação exata, o seu rosto tinha que estar de frente para a câmera, dificilmente você conseguiria com o rosto a 40 graus, 35 graus ser reconhecido, né, ou ele te reconhecia de forma errada e tudo mais. Então, com esse aumento dessa acuracidade, da detecção de pontos adicionais no rosto, te permite que você tenha uma acuracidade, uma velocidade e a capacidade de um frame de uma câmera, de uma única câmera, poder reconhecer muito mais pessoas do que era feito antigamente. Como ainda existe hoje, diversas tecnologias e fabricantes reconhecem só um para um. Tá? Isso ainda existe, né? Mas hoje a gente já trabalha aí em tecnologias que começam a partir de 30 e vamos até 512 faces reconhecidas simultaneamente com uma única câmera. Sensacional. E o tempo para isso, ou seja, o tempo de processamento é virtualmente instantâneo. Exatamente. Aí tem outra coisa que vale a pena a gente comentar, que é a forma de se implementar um sistema de reconhecimento facial, né? Naturalmente se utilizava a câmera e você ter o software na tua central que recebia esse processamento. Com o passar do tempo, né, os próprios fabricantes de câmeras já se atualizaram também bastante nisso, e existem câmeras específicas de reconhecimento facial que já têm os rostos das pessoas pré-armazenados. Nunca, vamos deixar claro, a gente não está falando de deixar a foto armazenada, né, mas o que a gente chama de código hash, que é a vetorização do rosto da pessoa. É como se transformasse o rosto numa equação, vamos dizer assim. Exatamente. E assim, com essa funcionalidade, as próprias câmeras podem armazenar esses códigos hash, né? E também outra tecnologia que está aparecendo agora, que no mundo cloud, no mundo de machine learning e tudo mais, também está se desenvolvendo bastante, que é você trazer esse tipo de pré-processamento para a chamada camada de edge. Que é você trazer próximo do acesso, tá, uma camada de pré-processamento. Com isso você evita, tá, a necessidade de passar um streaming de vídeo, né, às vezes com 2, 3, 8 megapixels de resolução, né. Isso vai gerar uma largura de banda, uma necessidade de internet, de conectividade muito alta. Você trazendo essa camada de edge para essa fase de reconhecimento, você faz nessa camada de edge todo esse pré-processamento e você simplesmente manda só a informação do código hash, né, para o centro de controle. Então a gente está falando em transportar aí alguns kbytes de informação, que isso não vai dar problema em nenhum tipo de conexão de rede com ninguém, não vai engargalar nenhuma rede. Imagina que isso daí, por exemplo, isso vai ajudar a colocar essa ferramenta, por exemplo, em locais em que a transmissão de dados é um negócio complicado, como por exemplo, sei lá, um ônibus. Exatamente. Então essas são as aplicações que estão sendo discutidas hoje, né? Não só no mundo como no Brasil também, né? Fazer essa verificação, por exemplo, é possível você ter esse código hash armazenado numa camada edge, num mini computador, por exemplo, tá? E você simplesmente mandar informação para o centro de controle que tal pessoa não tem autorização de passar na catraca naquele momento, ou até mesmo você numa viatura de policial, por exemplo, você ter já uma lista de pessoas que devem ser vistoriadas com maior cuidado e você ter isso já pré-armazenado dentro da viatura de uma polícia e a câmera faz essa captação. E quantas pessoas conseguem ficar armazenadas num sistema desse, nesse terminal aí? Nem é um terminal, na verdade. Não, bom, acaba sendo, né? Acaba sendo, é um mini computador, a gente chama, tem algumas possibilidades até de se fazer isso, mas a gente costuma utilizar os computadores chamados NUC, né, que são os computadores portáteis, né, de uma placa única, ela já vem de própria fábrica com um computador único, mas hoje a gente está com projetos em andamento, em estudos, né, de colocar 1,4 milhões de faces funcionando de forma offline. O que a gente quer dizer offline? Eu não preciso buscar informação
lá no centro de controle, no data center de informação nenhuma. Simplesmente ele detectou aqui, já tem esse código hash pré-armazenado aqui, e ele é simplesmente enviado só a informação, né, qual a tomada de decisão, o que faz com aquela informação, e aí isso é feito num outro nível, numa outra camada de aplicação para se tomar decisão sobre isso. No caso do ônibus, a gente poderia imaginar que uma coisa assim, questão do bilhete único, por exemplo, que não precisaria mais do bilhete, você simplesmente chega na catraca, olha para a câmera e libera ou não libera? E faz o débito do cartão lá? Isso é uma tendência, tá, Paulo? Isso é uma coisa que está sempre em discussão com todas as empresas de transporte público do território brasileiro. Pode ser, tecnicamente é totalmente viável, né? Totalmente viável para isso, mas existe uma cultura ainda a ser mudada, né? Existe um procedimento ainda a ser mudado, que isso vai levar alguns meses, alguns anos talvez, para isso acontecer definitivamente. Mas do outro lado, o grande objetivo disso hoje é para se evitar fraude. Né, troca de bilhetes isso que eu ia falar, o cara, um bilhete roubado, assim, né, o cara tá usando um bilhete roubado, então na verdade combina o bilhete que está ali com uma autorização pela... Exatamente, e pode ser definido que dessa forma não vá se bloquear o usuário, mas simplesmente ele vai entrar na informação do banco de dados dele, né, do cadastro dele, e ele pode ser alertado por SMS imediatamente, por exemplo. Interessante. Tá, para se confirmar se foi exatamente ele que usou o bilhete ou não, ou é um bilhete fraudado ou coisa parecida. Tá? Entendi. Bom, você falou da questão que agora, né, antigamente era 96 pontos, depois passou para 300, agora a gente tem aí 1000 pontos, enfim, mais até, não? Eu entendo que isso daí permita que a gente faça reconhecimentos que não eram possíveis antes, até mesmo se o cara tiver de óculos ou agora, como está na moda, de máscara, não, vou colocar uma máscara assim, mas ele continua me reconhecendo, né? Você me reconhece, mas o sistema me reconhece também? Exatamente. Então, isso já tá funcionando, a gente já tem oferecido isso para alguns clientes que já tem isso implementado já. Né? Principalmente, não vamos nem falar da parte de a utilização de reconhecimento facial. Hoje em dia, o que nós estamos oferecendo e o mercado está solicitando isso hoje é detecção da febre, né? E o uso de máscara, que isso é uma normativa, uma solicitação. Ou seja, tem que estar com a máscara, senão o sistema identifica, aliás, ele identifica se a pessoa está ou não de máscara. Exatamente. Isso depois qualquer que seja o formato da máscara. Exatamente. Depois nós vamos te mostrar isso, Paulo, isso em funcionamento, para você ver que exatamente isso é uma determinação e a gente já está cumprindo com isso. Então, dessa mesma forma, existem equipamentos prontos, tá, que já tem essa funcionalidade de inteligência artificial dentro do próprio equipamento, mas existem algoritmos que também a gente tem oferecido para clientes que já têm um parque de câmera muito grande, né, e não quer fazer uma aquisição, não tem uma verba, um budget específico para fazer novas aquisições, a gente aí implementa um algoritmo que ele já faz exatamente essa detecção, tá, de diversos formatos, a gente pode colocar até em multidão, tá, fazendo essa detecção do uso de máscara. E aí se define o que vai fazer com isso. Tá? Se alerta, porque ele pode tirar a foto de uma pessoa e passar isso para uma área de segurança, ou simplesmente alertar isso aí, a pessoa ser abordada, por favor, coloque a câmera. Tá? Coloque a máscara. Né? Coloque a máscara, desculpe. Então são essas funcionalidades que podem ser colocadas. Ou seja, a mesma coisa com a temperatura. Né? Ou seja, qualquer coisa que ele identifique que esteja, digamos, indevido, ele dispara uma ação. Pode ser um alerta numa central, pode ser Então, hoje em dia esses alertas, Paulo, para deixar até um pouco mais preciso, assim, hoje você pode mandar um e-mail para a área de, por exemplo, de RH ou de segurança de uma empresa, com uma foto da pessoa que entrou, com a temperatura e com a máscara. Se ela é um funcionário da empresa, se ele já está cadastrado, né, até no próprio sistema de reconhecimento facial ou no próprio cadastro da própria empresa, isso é alertado para a área de RH, o nome da pessoa, inclusive, né, a temperatura que ela estava e se ela estava com máscara ou sem. Tá? E aí o próprio pessoal de RH, ambulatório, segurança pode fazer uma abordagem específica naquela pessoa baseado no cadastro que ela já teve Até acesso de visitantes no prédio, assim, né? Exatamente, isso tem acontecido bastante aí em prédios comerciais que estão adotando essa tecnologia, né, para se determinar e você deixar registrado, né, naquele cadastro, no registro da pessoa, quando tirou a foto dela e tudo mais, tudo que acontecer, né, após o cadastro dela, a emissão da autorização dela entrar no prédio de escritório, por exemplo, passou por um equipamento desse, ele já é registrado já. E qual o risco de gerar falsos negativos ou falsos positivos no caso desse daí? Qual é a chance disso? Então, como eu estava comentando, Paulo, assim, com essa modernização das tecnologias, né, a gente já tem situações que as medições hoje são comparadas, a gente costuma fazer as medições de
tecnologia de câmera térmica com outras tecnologias existentes no mercado, aí, como as próprias pistolinhas térmicas que o pessoal coloca na testa e tudo mais. A gente sempre faz uma checagem junto aos clientes que querem testar, homologar essa tecnologia. A gente vem feito testes, né, em paralelo, né, da nossa tecnologia junto com as outras tecnologias, mostrando a efetividade, né, e a acuracidade da medição. E a gente tem visto que diversas vezes aí o produto, a qualidade do produto que está sendo utilizado hoje é superior ao, como eu falei, às próprias pistolinhas manuais aí que tem se utilizado aí. Muito bem. Muito bem, Edgar. Acho que maravilha, hein? Super esclarecedora aí a sua entrevista. Obrigado, não? O que você vê assim, só para a gente encerrar assim, qual a perspectiva para os próximos? É que falar em anos hoje em tecnologia digital parece uma eternidade, não? Qual que seria o que vem por aí, né, nessa área de reconhecimento facial? Acho que cada vez mais a acuracidade, né, o aumento dessa demanda e utilização desse tipo de tecnologia vai ser cada vez mais utilizada, permitindo que você se identifique, né, como funcionário ou até como usuário visitante de empresas, indústrias e tudo mais de uma forma automática, mais rápida, sem você ter que ficar utilizando de tecnologias hoje de você parar numa frente de uma catraca, utilizar equipamentos adicionais, né? Uma coisa devido também à pandemia, essa tecnologia que estamos falando, né, que chama touchless, né, que é sem toque em nada, né? Você adentrar aos estabelecimentos aí. Que é uma tendência, certamente. Cada vez mais a gente vai ter um mundo sem toques. Assim, é uma tendência, em termos de velocidade, em termos de custo, a tecnologia de reconhecimento facial e as câmeras também vêm se adequando às realidades mundiais, então os custos estão reduzindo bastante, né, para poder se implantar uma solução dessa que há sempre discussão, há muito tempo atrás, era a viabilidade de se colocar uma tecnologia dessa. Então a gente fala hoje que um terminal hoje de reconhecimento facial, ele já está praticamente o mesmo preço de um terminal de biometria, tá? Com inteligência, então ou seja, é uma coisa bastante interessante, sabendo que as diversas outras funcionalidades que você pode colocar num terminal, por exemplo, de reconhecimento facial, que ele já tem a parte de, por exemplo, QR Code, ele já tem a parte de vídeo porteiro, tudo isso já está integrado nessa tecnologia, podendo trazer diversos benefícios para as indústrias que podem estar utilizando isso. Maravilha, muito bem. Obrigado pela conversa, obrigado por esclarecer para a gente aqui na rede aí, um pouco mais sobre os usos incríveis aí que essa tecnologia de reconhecimento facial pode trazer para tanta gente. Não? Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Então, nos vemos na próxima conversa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Hoje aqui com o Edgar Nunes, certo? Diretor comercial da Nuntius Tecnologia. Tchau, tchau. Até lá.